Cara, do nada apareceu pra mim esse desenho Fire Breather e me bateu interesse em entender que desenho é esse, do que se trata, porque muita gente, quando eu vejo nos comentários, comenta: caramba, eu assisti esse filme quando eu era mais novo, caramba, eu não sabia que se tratava de um super-herói da Image, que ele aparece em Invencível nos quadrinhos, ele tem crossovers com Invencível, e caramba, me bateu interesse de conhecer esse desenho. Na verdade, se trata de um filme baseado numa história em quadrinhos desse super-herói. Fire Breather é uma história bem típica, a gente acompanha lá Duncan Rosenblatt, que é um garoto que, na verdade, é um mestiço. Vamos voltar um pouquinho na história pra gente entender isso aí. Beleza. Tipo, uns 9 anos atrás, nessa história, os kaijus saíram debaixo da terra. Os kaijus nesse universo, eles parecem serem, tipo, seres que já viviam na Terra há milênios, só que por algum motivo, eles agora vivem escondidos dentro da Terra. Mas por algo aconteceu, eles saem da Terra e vão lutar contra os humanos, tentando destruir a humanidade. E quem é o líder deles é o Belloc. É tipo um kaiju que lembra muito um dragão. Bom, o Belloc começa a fazer uma destruição numa cidade aí, só que nisso aí ele conhece a mãe do Duncan, Margaret Rosenblatt. Aí os dois se apaixonam e eles têm esse filho, que é o Duncan. Basicamente essa premissa. No desenho não mostra qualquer outro tipo de ameaça. A principal ameaça são os kaijus. Então, a partir dessa premissa, a gente vai acompanhar a história do Duncan, que é um garoto que quer ser normal, que quer fazer amigos, só que ele tem um caso de ser um mestiço. E se quem percebe no começo, ele se incomoda, porque ele sabe que ele é diferente. Ele, por exemplo, sabe que a pele dele é meio laranjada, ele come carvão, ele sabe que isso chama atenção, porém ele quer ter uma vida normal e mostra ele chegando tipo numa nova cidade para fazer novos amigos. Aí a partir disso a gente acompanha, a gente vê lá o Duncan entrando no novo colégio, a gente vê tudo parte genérica dessas histórias. Tem um cara que faz bullying, tem uma menina bonita que ele gosta, tem um amigo que é aquele amigo meio tipo, eu sofro, e tem uma outra menina também nessa história também. Cara, tem tudo isso. O desenho é basicamente meio que, sei lá, um resumo do começo da história. O desenho não, na verdade se trata de um filme. O filme tenta resumir o começo dessa história. Vamos falar primeiramente do filme, para depois a gente esmiuçar um pouquinho os quadrinhos. Bom, o filme, como eu já disse, acompanha essa história, mas acontece muita coisa nessa história. A gente vê que o Duncan e a Margaret meio que são protegidos pelo governo, o governo acompanha eles, o governo sabe da existência do Duncan e meio que tipo tem sempre um agente infiltrado no colégio onde o Duncan estuda. A gente vê isso tudo e nesse filme mostra, né, o Belloc, né, o pai do Duncan, que é aquele kaiju, que é o rei dos kaijus, querendo entrar em contato com ele e treinar o Duncan. Bom, que ele fala lá que em breve haverá uma guerra e ele precisa treinar o Duncan para ser o sucessor do trono. Basicamente isso. E depois tem um desenrolar do filme. Uma coisa eu quero ressaltar sobre, se vocês forem ver esse filme, muita coisa acontece muito rápido, muita coisa não é explicada direito, acontece coisas muito rápidas, porque é um filme curto, o filme tem 1h10 e caraca, tipo assim, vai uma coisa atrás da outra, pá, pá, pá. Tem uma coisa nesse filme que pra mim foi uma das coisas que eu falei assim, caramba, eles cortaram uma parte que seria importante pra mim em questão de relacionamento entre os personagens. Eu já citei que o Duncan tem um amigo no colégio, que é aquele moleque que é meio deprê e tal, e eles criam um relacionamento de amizade, tipo assim, mostra que eles se conhecem na sala, e mostra que eles conversam, sabe? E no momento da história, o Belloc, né, que é o pai dele, tenta atrás dele, e ele consegue depois sair disso tudo, e mano, corta pra ele indo pra casa desse cara. Tipo assim, em que momento eles ganharam amizade o suficiente o Duncan parar na casa dele? Assim, primeiro não mostrou onde era a casa dele é no deserto, tipo, as coisas acontecem muito rápido. Parece que pra mim, meio que o desenho tentou resumir as primeiras histórias da HQ. Eu não consegui ler a HQ porque eu não sei inglês e não tem tradução para português, então já vai uma indicação aí pra vocês aí que tem scan e tal, pô, traduzam porque parece uma HQ interessante aí. Então, tipo assim, parece que, pelo que eu entendi, pelas imagens, né, eu só leio figuras, só pelas figuras deu pra entender que é meio que eles tentam resumir o começo
começo da história. E uma coisa muito importante, nesse filme, cara, é um filme de baixo orçamento. Fui pesquisar um pouco sobre isso, parece que se tratava de um projeto da Cartoon Network de filmes lançados diretamente pra televisão. Então, mano, você já vai ciente que é um filme de baixo orçamento com uma animação um pouco esquisita. Tipo assim, cara, é meio esquisitinho. Tem uns momentos que eles tentam fazer uns usos de câmera meio doido. Cara, tipo assim, é meio que assim, mano, por que a câmera tá desse jeito? Por que a câmera tá torcendo? É meio que, sei lá, eles tentaram ser diferentes, tentaram inovar. Não funcionou muito bem. Mas o desenho como um todo é muito legal. O personagem do Firebrother, o super-herói, a ideia dele ser um mestiço, a ideia dele, sabe, a ideia dos kaijus, pra mim funcionou muito bem. Apesar do contexto da história achar meio genérico, pra mim o super-herói cativou. Ser genérico é algo meio que comum hoje em dia, sabe? Por exemplo, o Invencível, ele meio que muda um pouco isso quando existe aquela parte mais violenta, mais brutal. Mas você vê que os super-heróis é tudo meio que tipo assim, cara, já vi isso antes, sabe? Você já pensa assim, já vi isso antes em outra história de outro herói, por exemplo. Então, o que eu vejo hoje em dia é o diferencial, é o chamariz diferente. E é isso que eu vejo nesse super-herói. A ideia de os kaijus meio que são os vilões e ele é um mestiço e, cara, o kaiju é algo muito interessante. Já vimos isso abordado principalmente pelos japoneses, mas, por exemplo, em Círculo de Fogo, né, a gente vê lá os kaijus. É uma ideia muito legal desses monstros que são criaturas gigantes, pode ser qualquer coisa, eles só tem que ser monstros assim. E parece que tem tipo meio que toda uma origem de onde eles vêm e tal. Firebrother, o filme, não explica nada disso, não explica, não vai esperando isso. É um filme curto, é um filme com muito cheio de corte, meio bem bagunçado, sabe? Porém, eu achei interessante o universo. Os quadrinhos eu quis ler pra entender melhor esse mundo aí, só que eu não consegui, não achei em português e não vou ficar sofrendo tentando entender inglês. Porém, eu achei interessante a arte, né? Eu acho que muita gente vai se incomodar um pouco com a arte desse quadrinho. Eu achei o design do Duncan no quadrinho muito interessante, porém eu acho que é um pouco de gosto. Eu vi que uma galera não curtiu tanto o design dele nos quadrinhos. O design dele no desenho é mais uma coisa meio genérica, porém eu vejo que é muito mais aceitável. Mas, cara, uma coisa que você tem que pensar, o Duncan, ele é um mestiço entre um monstro e uma pessoa. Então ele tem características diferentes. E no quadrinho isso é muito mais visual, sabe? Enquanto na animação é meio que mais branda nesse aspecto. Mas o quadrinho em si é muito bonito, a arte é muito boa. Porém, eu acho que uma galera vai se incomodar com o design do personagem principal, né? Que vai mais aparecer nas páginas. Porém, se você for de mente aberta, talvez você curta, se você sabe inglês e tudo mais. As folheadas que eu dei, eu vi que a arte é legal. Então, gente, basicamente, Firebrother é um super-herói interessante que eu acho que deveria ganhar mais destaque, até porque existe muita coisa que poderia ser abordado. Eu não sei se alguém vai ter interesse em produzir, sei lá, uma animação, uma série sobre esse super-herói, até porque depois do filme só tem o quadrinho, né? E uma coisa interessante, muita gente pensa que esse quadrinho foi criado pelo Robert Kirkman, que é o criador do Invencível, The Walking Dead, vários quadrinhos aí. Não, na verdade, quando o pessoal fala assim, ele passa no mesmo universo de Invencível, é porque meio que a Image fala que todos os super-heróis deles se passam no mesmo universo. Porém, não é tão simples assim crossovers em outras animações. Porém, cara, você vê que tem potencial nesse super-herói. Eu vejo tanta coisa meio repetitiva. Eu gostei desse super-herói. Eu só queria conversar sobre isso. Eu queria saber se vocês conhecem esse desenho. Queria saber o que vocês acham. Se vocês conhecem esse filme. E se vocês talvez se interessaram em ver o filme, por exemplo. Eu queria saber de vocês. O que vocês acham? É isso. Esse é o vídeo. Eu sempre evito de dar spoilers dos filmes, das séries que eu indico aqui, até porque a minha intenção é fazer você assistir, não resumir a história pra você. Então, cara, vai lá, tira suas próprias conclusões e se você sabe ler inglês, me fala se os quadrinhos é legais mesmo, porque só figura, tudo pode parecer legal, mas talvez a história não seja tudo isso não. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima.